corações. Ó Deus querido, que essa noite seja uma noite marcada, porque o Senhor ministrou no nosso coração. E que saiamos daqui, Senhor, nessa noite, repletos da Tua presença, repletos da Tua glória, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, livro de João, capítulo 1, verso 29 até o verso 34. João 29, capítulo 1, 29, capítulo 1, verso 29, melhor falando. Verso 29 ao 34. Quem achou pode dizer amém. Amém. Isso. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Você pode repetir esse último versículo? Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade, com muita alegria nessa noite, para a honra e a glória do Senhor. Você veio aqui para adorar o Senhor. Você veio aqui para entregar o seu melhor ao Senhor. Então, nessa noite, não faça diferente, não deixe que nada distraia você, mas que nessa noite você seja o canal de bênção para as pessoas e você também adore ao Senhor como Ele merece, tá bom? Nessa noite, que você fique na dispensação do Espírito Santo de Deus e ministre ao Senhor o teu louvor, em nome de Jesus. Aleluia, queridos, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor, amém? Amém? E nessa noite, esse louvor que nós vamos cantar é um convite para que nós venhamos nos render diante do Senhor. Nessa noite você venha se render, teu coração e a tua vida estejam rendidos diante do Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Se nós estamos aqui nessa noite é porque ele permitiu. Se nós levantamos da cama hoje é porque ele permitiu. Então precisamos a cada dia estar rendidos diante da presença santa dele. Amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia.
Tu és muito
Pode sentar, querido. Nesse momento, nós vamos ter 2 palavras de oração. Vou chamar a irmã Cosma. Vem cá, irmã Cosma. Chamar também o irmão Marquinhos. Vem cá, Marquinhos. Nós vamos estar orando nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Vou pedir a vocês que estejam orando pela nossa igreja, né? Pedindo a Deus que Deus dê comunhão, santificação, né? E crescimento. A gente precisa, né, ver a igreja no crescer constante. A gente precisa pregar o evangelho para que almas se convertam, né? E eu quero que o irmão Marquinhos vai estar orando, né, sobre isso, pedindo à igreja, pedindo que Deus abençoe a nossa igreja. E a irmã Cosma vai estar pedindo pela comunidade e por esse estado, né? Para o estado, digo, também nosso país. A gente precisa ver as coisas melhorando, né? A gente está num lugar muito abençoado, e a gente precisa ver as coisas acontecendo. Isso é bom para o povo, né? Isso é bom para aqueles que moram aqui. Para que Deus, né, dê direção a toda essa presidência, né, Câmara, Senado, STF, para o bem do povo, né? Não adianta governar se não é para o bem do povo. Então, a gente precisa continuar orando. E já ore também pelas eleições municipais. Nas eleições municipais, a gente já tem que começar a fazer a limpa. Você já tem a oportunidade de olhar e ver o que aconteceu já nesses 4 anos e também não votar, né? É responsabilidade nossa. Mas a irmã Cosma vai estar orando aí pelo nosso país de forma geral. Se você quiser também se ajoelhar e quiser orar, aí você pode ficar à vontade na dispensação do Senhor. Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, na sua casa, ó Pai, para unirmos, Senhor, em uma só voz, ó Deus, num só pensamento neste momento, Senhor, para interceder, ó Deus, a sua misericórdia, ó Deus, o seu direcionamento, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, cada um aqui, irmão, sabe da importância, ó Deus, deste ponto, deste lugar, ó Deus, para a comunidade. Quantas bênçãos, ó Deus, nós podemos contemplar. Quantas bênçãos, ó Deus, nós podemos ver aqui neste local, ó Pai. Quantas vidas, ó Deus, nós vimos se recuperar aqui, ó Deus, entrar, ó Deus, de uma forma, ó Deus, e sair outra completamente, ó Deus. Quantas pessoas saíram aqui, ó Deus, para falar do seu amor, ó Deus, por vários lugares, ó Deus, e estão espalhados por diversas cidades, diversos bairros, ó Deus, cidades aqui, ó Deus. Então, nós reconhecemos e vimos, ó Deus, e testemunhamos, ó Pai, o seu agir nesse local, ó Deus. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Nós reconhecemos isso, ó Pai. Mas agora, ó Deus, mais uma vez, Senhor, humildemente, ó Pai, nós viemos interceder, ó Deus, e pedir a Ti, Senhor, direção, ó Deus, para cada irmão aqui, cada membro, Senhor. Viemos pedir também o Teu vigor, ó Pai, para os que estão aqui, ó Deus, para os que não estão, para os que estão nos lares, ó Deus, ou para aqueles que estão assistindo, ó Deus, aos cultos, ó Pai, online, Senhor, e pedimos, ó Deus, uma bênção, Senhor, especial para a direção, ó Deus, dessa igreja, ó Pai, para o pastor, ó Deus, e todos os líderes, Senhor, pois precisamos, ó Deus, da sua direção, ó Deus, do seu entendimento, ó Pai. Continue abençoando, continue direcionando, ó Deus, para que possa haver, ó Deus, um direcionamento, Senhor, de pregação, ó Deus, do Evangelho, da sua palavra, ó Deus, aqui nesta comunidade, ó Pai, neste bairro, Senhor. E essa igreja aqui possa continuar vendo, ó Deus, e testemunhando os frutos do Teu Evangelho, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, louvamos o Seu nome por tudo, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, por cada um aqui presente, agradecemos por cada membro, ó Deus, que colabora e colaborou, ó Deus, com essa obra e que ainda vai colaborar. Muito obrigado, ó Deus, por cada recurso, Senhor, que o Senhor tem dado, ó Pai, a cada um aqui, ó Deus, cada emprego, cada condição, ó Pai. Muito obrigado pelos recursos que Tu tem dado à sua casa, ó Deus, pelos bancos, por esse teto, ó Deus, por tudo, Senhor, pois tudo vem de Ti, ó Deus. Sem o Senhor nós não seríamos e não teríamos nada, ó Pai. Então queremos reconhecer, ó Deus, a Sua grandeza, ó Deus, perante, Senhor, os nossos irmãos, ó Deus.
continue nos direcionando, continue abençoando, ó Pai, com estratégias, ó Deus, eu te peço mais uma vez, Senhor. Eu te glorifico, ó Deus, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus. Também, Senhor, entrego, Senhor, em tuas mãos, Senhor, este país, meu Pai. Esse Brasil está entregue em tuas mãos, Senhor. Que Deus dê também sabedoria aos governantes, Senhor, que esteja governando, Senhor, o Brasil, meu Pai. Também, Senhor, município, Senhor. Também, Senhor, que Deus esteja tomando providência, Senhor, em todos que tiverem, Senhor, seus candidatos, meu Deus, também, meu Pai. Que Deus tenha de misericórdia, Senhor, desse Brasil, meu Pai. Entrego, Senhor, em tuas mãos, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, também, Senhor, pelo nosso município. Que Deus dê o livramento também, Senhor. E bote também pessoa que seja melhor, Senhor, para governar esse Brasil, Senhor, e esse município, meu Deus. Também, Senhor, peço também, Senhor, pelo povo, Senhor, dessa nação, Senhor. Que abra os olhos, Senhor, quando for no teu dia, na tua hora da sua votação, meu Deus. Está entregue em tuas mãos, Senhor. Queremos um Brasil melhor, queremos um município melhor, Senhor. A gente tem que profetizar, Senhor, coisa melhor para o nosso país, meu Pai. E do jeito que está, não dá, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, desse povo, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hino 37, vamos ficar em pé? Você vai ter oportunidade de ofertar na casa do Pai. Hino 37. Vou chamar os nossos irmãos aqui. Isso. Tá? E você vai ter oportunidade de ofertar na casa do Pai. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou minha gente, de agora em diante és meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer a nós jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou.
Aleluia. Vamos orar? Feche teus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua igreja, ó Deus, ter ofertado na tua casa. Muito obrigado por tua inaudita graça, Senhor, que nos transformou, que nos alcançou. Embora nós, ó Deus, abandonados, afastados de Deus, destituídos da tua glória, o Senhor não olhou para a nossa condição, ó Deus, e nos deu uma vida nova, nos deu salvação em Cristo. E nessa noite nós exaltamos o teu nome, porque tu és maravilhoso. Não há outro Deus além do Senhor, e nós somos gratos ao Senhor. Pai, então receba nosso louvor, a nossa adoração, porque Deus, sai do nosso coração a nossa gratidão nessa noite pela salvação em Cristo, por termos um lugar para te adorar, por termos um Deus para falar, um Deus para conversar, um Deus para orar, um Deus que ouve, um Deus que está presente, Emanuel, Deus conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque o seu verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, seja exaltado pelo teu Filho, seja exaltado por tudo que o Senhor já fez, e muito obrigado, Deus, pela tua igreja que ofertou. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor receba todo o louvor, toda a adoração, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Chamar nossa irmã Sara, vai estar com a oportunidade de adorar o Senhor. Logo após estaremos ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar louvando um louvor que mostra muito da nossa situação como cristãos, né? Quando a gente pensa que está tudo difícil, que está tudo muito impossível de ser resolvido, tudo muito impossível de ser para Deus resolver os nossos problemas, aí o Senhor vem e Ele muda tudo, Ele transforma tudo e faz o que era impossível agora ser possível, né? Então, que nós venhamos colocar esse louvor no nosso coração e sempre lembrar dele quando nós estivermos sofrendo alguma dificuldade. Eu gostaria de ler, antes de cantar esse louvor, Mateus capítulo 19, versículo 26. Os irmãos podem ler comigo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Nós venhamos sempre afirmar no nosso coração que o nosso Deus pode fazer, que Ele é soberano. Amém? Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir.
Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Ele faz o caminho de milagres pelo mar. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor pode fazer o impossível na sua vida. Nós viemos acreditar no Deus que a gente serve, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho estar aqui agora, Senhor, te entregando a vida do pregador dessa noite, Pai. Pai, Senhor, que nessa noite ele venha estar transmitindo a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, Deus. Amém, Jesus. E que nós, Pai, venhamos estar recebendo tudo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Pai, que o Senhor possa estar completando a Sua palavra cada vez mais em nosso coração, Deus. E que eu não venha ficar só por hoje, Senhor. Que no decorrer da semana, no decorrer do mês, no decorrer do ano, Senhor, a Sua palavra venha estar só dando frutos no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Por honra e glória ao Teu santo nome, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia, João capítulo 9, verso 35, até João capítulo 10, verso 10. João capítulo 9. Se eu estiver falando alto, vocês podem fazer um silêncio, fazer um sinal para mim que eu estou falando alto, tá? Eu não tenho que voltar no médico que não adianta. Tomar banho de piscina e banho de praia, o ouvido entope. Aí lá vou eu para o otorrino de novo. Daqui a pouco tem que botar uma proteção aqui, porque parar de ir para a praia e piscina eu não vou, né? Mas só a graça. Aí já estou com coisa de novo. João capítulo 9, verso 35 até João capítulo 10, verso 10. Você pode ficar sentado em reverência e ouvindo a palavra. Diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Aplica, ó Deus, aos nossos corações, derrama das tuas bênçãos sobre nós e que sejamos, ó Deus, canal desobstruído para a ministração da tua palavra nesta noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, vou pedir para fechar, Isé, para mim, por favor. Fecha a porta para mim. Isso. Há uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, no anúncio que vi no portão. No portão dizia assim: aqui é a garagem, não estacione. Entendeu? Ou tenho que desenhar? Quantas pessoas já viram isso? Aqui é a garagem, não estacione. Entendeu? Ou tem que desenhar? Isso mostrou que o cara já estava sem paciência. Porque ele colocou provavelmente um símbolo lá, aquele símbolo que a gente conhece, com 2x assim, quer dizer proibido parar, proibido estacionar. Mas provavelmente alguém chegou lá, estacionou o carro, foi fazer alguma coisa, ele quis sair e o carro estava lá impedindo ele de sair. Quantas vezes a gente já passou por isso? Mas as pessoas perdem a paciência e elas colocam uma coisa num ponto de dizer o seguinte: você vai querer que eu desenhe para você entender o que eu estou te falando? Nesse texto aqui, Jesus caminhou 1 milha, ou melhor, 2 milhas com os fariseus. Jesus chegou num ponto que ele desenhou. Ele disse: é isso aqui que eu estou fazendo. É isso aqui que eu estou explicando. Quando eu olho para essa pequena introdução que faço, né, eu quero destacar por que Jesus faz isso. Por que Jesus pega e caminha 2 milhas com os fariseus ao ponto de quase desenhar para eles, de quase desenhar aquilo que ele estava falando. Jesus faz isso por causa de 2 coisas. Eles estavam cegos espiritualmente e surdos espiritualmente. E aí Jesus, nesse texto, chama a atenção deles e faz um alerta, trazendo algumas verdades. E eu penso que Jesus teve paciência com eles, mas também teve muita paciência conosco. Talvez Jesus hoje está tendo que ter paciência com a igreja. Talvez Jesus está tendo que ter paciência com esse povo. Talvez Jesus hoje tenha que desenhar. Porque talvez a gente possa agir como os fariseus, talvez a gente possa estar cego espiritualmente, talvez a gente possa estar surdo espiritualmente. E Jesus faz algumas observações, algumas assertivas nesse texto, que eu queria pensar com você. Porque o que ele faz aqui é justamente ensinar quem ele é. Ensinar o que ele veio fazer. Felizes são aqueles que ouvem estas palavras e as praticam. Felizes são aqueles que ouvem essas palavras e guardam no coração. Felizes são aqueles que saem dessa história
que Jesus conta mudado. Felizes são aqueles que, na verdade, no final do texto vai dizer, elas se tornam ovelhas. Felizes são aqueles que reconhecem quem é Jesus. E eu queria, nessa noite, destacar essas assertivas que Jesus faz a esses homens, porque ele tem paciência. Ele tem paciência conosco, ele tem paciência comigo, ele tem paciência com você. E talvez você possa estar nesse momento e pensar comigo, será que eu não poderia estar sendo diferente? Será que eu não poderia já estar me rendendo a esse Deus? Será que eu não poderia estar ouvindo a sua voz? Será que eu não poderia estar caminhando nos seus caminhos? Será? Porque se você talvez pensar, você pode pensar comigo, talvez ele está tendo muita paciência contigo, mas é com o intuito de que você entenda o que ele está ministrando. Jesus chegou naquele contexto e viu algo acontecendo. Os fariseus chegaram e fizeram a pergunta ao homem que tinha sido curado. Esse homem era cego. Jesus chegou para ele, pegou, fez lodo, colocou, untou seus olhos e disse para ele, vai se lavar. Ele foi se lavar no tanque e quando ele volta curado. Tanque de Siloé, quer dizer enviado. Quando ele volta curado. Aqueles fariseus olharam e falaram assim, mas por que você está curado? Hoje é sábado. Ninguém pode fazer nada no sábado. Primeira coisa que penso é que os milagres apontam para o Messias. Os milagres apontam para o Deus presente ali, para Jesus. E quando eles fazem isso, na verdade, eles mostram como é que eles estão. Sabe quando você despreza alguma coisa que Deus faz em detrimento de religiosidade, em detrimento de um tempo, em detrimento de alguma coisa que para você é muito cara que digo, muito valiosa. Sabe quando você troca as coisas de Deus por alguma coisa mais sua? Quando Jesus vê ele expulsando o homem que tinha sido curado, mostra, na verdade, qual era a condição deles. A condição de dar mais valor à prática religiosa do que aquilo que Jesus fez. E quando Jesus faz um milagre, a verdade, falta sensibilidade a esse povo, a esses fariseus, para entender que melhor aquele cara está curado. Porque só quem sabe o que é, eu não consigo imaginar, eu espero que você também não consiga imaginar, acho que ninguém aqui, o que é um camarada ser cego desde nascença. Ele não era cego, ele não tinha visão e perdeu a visão. Na verdade, ele era cego de nascença. Mas as pessoas estavam colocando mais a religiosidade na frente do que o bem. O bem que esse homem recebe não valia de nada diante da religiosidade. Isso demonstra, na verdade, uma coisa. A religião dos fariseus era pobre. A religião dos fariseus era podre. A religião dos fariseus valorizava mais os ritos do que a ação de Deus. Mais os movimentos da religião do que o próprio Deus operando. Isso mostra logo de cara uma cegueira espiritual. Uma cegueira de cunho totalmente espiritual. E Jesus faz uma assertiva e mostra isso para eles, dizendo o seguinte, versículo 41. Versículo 40, eles perguntam assim, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Ora,
Jesus está falando que cura um homem. E Jesus fala para eles que aquele homem se prostra diante do Senhor. E Jesus diz para ele, olha, eu vim trazer juízo. E vim trazer aqueles que se dizem que enxergam, para que eles fiquem cegos, e aqueles que são cegos para que vejam. Jesus está falando justamente que esses homens, eles estavam cegos espiritualmente e não estavam conseguindo enxergar quem ele era. E a gente corre o risco de enxergar mais a religião do que o próprio Deus. E ficarmos cegos religiosos. Mais a prática do que o relacionamento com Deus. Aqueles homens, eles eram acostumados a isso. Aqueles homens, eles tinham, por exemplo, há um entendimento de que eles tinham 633 mandamentos em cima dos 10 mandamentos, do que você não podia fazer. E se você fizesse, você estava descumprindo toda a lei, era o que a lei própria dizia. Você era condenado. Mas Jesus faz uma assertiva para ele e diz o seguinte: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Por que Jesus fala isso? Porque, na verdade, o que Jesus está falando é que eles estavam enxergando com a sabedoria deles. Jesus está falando que eles estavam enxergando o que eles queriam enxergar. Então, ele mostra a esses homens, na verdade, que a sua cegueira espiritual vinha por aquilo que eles queriam enxergar. E Jesus diz para eles, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Vocês estariam tentando ver com Deus, mas vocês acham que sabem tudo. Vocês acham que vocês conhecem Deus, vocês acham que conhecem Deus por causa da religião. Vocês acham que vocês conhecem Deus porque vocês praticam a lei. Jesus está falando assim, vocês são cegos por causa disso. Se vocês fossem cegos, e fora disso, vocês não teriam pecado, vocês enxergariam o Deus que está falando com vocês, vocês enxergariam quem é. O que Jesus mostra é uma coisa muito clara, que a religiosidade cega ao ponto de a pessoa não enxergar o que é verdadeiro. É isso que Jesus está falando. A religiosidade mostra para a gente, na verdade, tira o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Verdadeiro aqui é o próprio Cristo. Verdadeiro aqui era Cristo, que era o próprio Deus. E que cumpria todos os requisitos para ser o Messias. Até que quando ele chega quando eles perguntam para o cego diz assim, ele é um profeta. Porque era uma condição para ser o Messias, ser o profeta de Deus, e era a condição para o Messias ser aquele que fazia milagre. Porque só poderia ser Messias se fizesse milagre. Só ele teria esse poder, era o que está escrito na palavra. E ele cumpria, mas ele enxerga tudo, menos o Jesus. Há uma condição muito clara. Jesus está falando para ele, você diz assim, ó, nós vemos. Mas, na verdade, você vê, mas o pecado permanece. Porque você vê com os olhos da religião. Você vê com o judaísmo. Você precisa tirar a escama dos teus olhos e ver com os olhos de Deus. A gente corre o risco de estar enxergando mais a religião do que a Deus. Deus não nos chamou para enxergar a religião. Deus nos chamou para enxergar Ele. Deus nos chamou para enxergar o próprio Deus. Deus não nos chamou, por exemplo, para nos relacionarmos com religião. Deus nos chamou para nos relacionarmos com o Deus, o Senhor do Evangelho, o Deus da palavra. Então eles estavam nesse coisa e Jesus fala para eles assim, vocês dizem que enxergam, mas vocês continuam cegos espirituais e o pecado permanece.
há uma coisa clara que Jesus está falando isso para eles justamente para que eles entendam que se essa escama não cair, a sua cegueira espiritual vai permanecer, fazer ele permanecer no pecado. A nossa cegueira espiritual nos faz permanecer no pecado. A gente andar cego espiritualmente nos faz permanecer no pecado. E pecado, a palavra do Senhor diz que é o que nos faz separação entre nós e Deus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Jesus está falando assim: olha, quem é que está falando com vocês? A verdade, eu estou falando com vocês, sou eu o verdadeiro. Quando Jesus diz, em verdade lhes digo, ele enfatiza isso, e ele coloca algo aqui que me chama a atenção, que eu quero destacar para vocês. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão. Jesus está falando justamente de uma condição que tinha ali para cuidado de ovelhas. A Judéia, onde Jesus estava, onde ele estava ministrando isso, era um lugar onde você não tinha onde colocar as ovelhas para pastarem. As ovelhas não tinham muitos lugares. Era rodeado de montanhas. E eram lugares perigosos, onde as ovelhas estavam sempre em perigos. E esse dono das ovelhas, esse pastor das ovelhas, ele entrava pela porta da frente, abria o portão, abria o curral, levava essas ovelhas para pastarem, e essas ovelhas eram trazidas, cuidadas e trazidas em segurança de volta. Que Jesus está ministrando a eles, dizendo o seguinte: olha, eu sou esse pastor, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, sou eu quem faço isso. Jesus começa aqui, queridos, começa a tratar a cegueira espiritual desse povo, começando a desenhar. Você sabe da figura do pastor de ovelhas, o que ele faz? Jesus está falando para eles assim: é isso aqui que eu faço. Eu pego as ovelhas, levo elas para pastarem e trago elas de volta, em segurança. Jesus está falando que um pastor verdadeiro cuida, né? Que um pastor verdadeiro é aquele que vai cuidando das suas ovelhas. Mas ele diz que ele é o verdadeiro pastor, porque ele entra pela porta da frente. O ladrão, o salteador, diz a palavra que Jesus está explicando, ele pula a cerca. Ele pula a cerca no sentido do quê? De enganar as ovelhas, de levar as ovelhas, de roubar as ovelhas para tirar dela e trazer morte a ela. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Só que Jesus está desenhando essa história para ele, está falando umas verdades. Ele diz assim: olha, as ovelhas ouvem a sua voz. É muito interessante que Jesus fala que as ovelhas ouvem a sua voz. Ele entra, ele é o verdadeiro, ele entra pela porta da frente, o porteiro abre essa porta e as ovelhas ouvem a sua voz. As chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O que Jesus está falando? Eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. Eu sou aquele que veio cuidar. Eu sou aquele que veio enviado. Aí ele vai dizer que aquele que sobe por outro lugar, ele é ladrão e salteador. Ele vai dizer que ele é aquele que vai na frente delas. Elas o seguem porque conhecem
a sua voz. De modo nenhum elas vão seguir o estranho. Mas de modo nenhum vão seguir o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus está desenhando para os fariseus quem ele é. Jesus está desenhando para a igreja quem ele é. Jesus está colocando aqui, dizendo, olha, as ovelhas, parece que Jesus está desenhando alguém falando alto, as ovelhas ouvindo a sua voz e seguindo, porque conhece a sua voz. O grande problema é que mesmo Jesus desenhando, ainda tem ovelhas que vão ouvir a voz do ladrão, do salteador. Ainda tem ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor. O grande problema é que elas continuam cegas espiritualmente. Jesus está falando para o povo, Jesus está falando assim, eu sou o bom pastor, sou o pastor que cuida das ovelhas, as ovelhas seguem a sua voz. Mas os fariseus demonstram uma cegueira espiritual, uma audição espiritual interrompida, né? Uma audição prejudicada, e eles não querem seguir o pastor das ovelhas. Mas ele diz que a ovelha, a verdadeira ovelha, ouve a sua voz e segue o seu pastor. Há uma coisa que me chama a atenção nesse texto. Jesus está cumprindo tudo aquilo que foi falado sobre ele. Salmo 23, diz aí, coloca aí para mim, eu quero ler. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Vamos lá, vou ler nessa versão. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso. Vou ler nessa versão. Refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Certamente preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Vai lá, vai meu filho. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Abre Ezequiel capítulo 34, verso 23. Deus está falando que ia separar um pastor das ovelhas para cuidar do povo, para cuidar de nós. Diz o seguinte, porém sobre elas um só pastor, e elas apacentará, o meu servo Davi, eles apacentará e será o seu pastor. Jesus está cumprindo aquilo que foi falado dele, mas ainda os fariseus não entenderam o que Jesus estava desenhando. A palavra do Senhor diz que Jesus desenha para eles e fala, eu sou o bom pastor, pastor das ovelhas. Versículo 6, olha o que diz. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus fala algumas verdades. Jesus fala para esses camaradas assim, vocês estão cegos porque vocês estão enxergando pela religião. Vocês estão cegos porque vocês não estão ouvindo a minha voz, vocês não me conhecem. Jesus está fazendo um apanhado, mostrando ali para ele quem ele é. E mesmo assim diz a palavra do Senhor que eles não estavam entendendo nada. Continuavam vivendo pela religião, continuavam não ouvindo a voz do pastor. Como a gente corre o risco disso? A paciência de Jesus é uma paciência tão grande que ele não coloca lá no... está entendendo o que é que eu desenho? Ele não pergunta. Ele vai lá e desenha. Ao ponto de falar assim, não, vocês não entenderam isso aqui? Vocês não entenderam isso aqui, agora eu vou fazer outra coisa, eu vou falar outra coisa para vocês.
Aí Jesus começa, de uma forma mais clara. Ele diz assim: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Tem que passar por mim. Para entrar, tem que passar por mim. Para ser salvo, vai ter que passar por mim. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Jesus falou para eles, agora está claro. Quer que eu desenhe? Jesus chegou para ele e disse o seguinte: agora está claro aqui, ó. A porta, Jesus desenhando, a porta sou eu. Não tem salvação em nenhum outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há salvação em um, em Cristo. E é uma coisa interessante que ele está falando aqui para os fariseus. Até os judeus, até Jesus ser manifestado nesse mundo, até os judeus têm que passar por Jesus. Romanos capítulo 3 vai dizer que todos estão destituídos da glória de Deus, inclusive judeus e gentios. E só será salvo se passar por Jesus. E Jesus está desenhando isso muito claro. E a gente corre o risco de ainda não estar enxergando esse Jesus. A gente ainda corre o risco de não estar enxergando quem Ele é. Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Como que elas estão sendo guardadas. Elas estão em segurança. Jesus salva a nossa vida e nos coloca num lugar de segurança. Jesus salva a nossa vida e nos coloca no lugar guardado por Ele, protegido por Ele, porque Ele é o bom pastor. A palavra do Senhor diz que se você quer ser salvo, você precisa entrar por Ele. Ele é a porta. E Ele diz algo que Ele fala assim: você entrará, sairá e achará o quê? Quer dizer o quê? Sustento, alimento, cuidado. Quando uma ovelha, por exemplo, é rebelde, nos tempos antigos, o pastor das ovelhas, ele olhava, via a ovelha toda teimosa, se desviando. Ele pegava, botava ela no cantinho, botava ela junto com o povo, daqui a pouco a ovelha estava... Sabe quando a ovelha começa a perder a direção? Aí começa... O que o pastor fazia? O pastor chegava, dava-lhe uma cajadada assim, ó. Pum! Para ela não ter mais como ir para longe, caminhar no meio do povo. Jesus está falando de uma coisa, de um cuidado que Ele tem conosco, ao ponto de Ele nos direcionar em tudo. Quando Ele diz assim, olha, vocês acharão pastagem, quer dizer, no entendimento, e alguns comentaristas vão dizer isso, quer dizer então que Ele estava cuidando da gente, para a gente não se desviar, para a gente não andar longe dos seus caminhos. E se necessário for, Ele pode quebrar nossa perninha. Porque as ovelhas, na verdade, elas precisam ser cuidadas. E Ele está falando isso, aí você vai achar isso. Porque a gente acha também que vir para Jesus é só viver em Mar de Almirante, ou então, estou aqui em pastos verdejantes. Mas os pastos verdejantes que Ele nos coloca é justamente porque é para cortar muitas vezes a nossa perninha, as nossas asas. Né? Porque a gente às vezes quer voar fora. A verdade que Ele está falando é isso aqui: eu sou o pastor das ovelhas e eu cuido. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, né, não é o pastor, eles querem só arrancar o pelo das ovelhas. Jesus não, Jesus quer cuidar. E Jesus quer que a gente ande no caminho, Jesus quer que a gente esteja no seu aprisco, Jesus quer que a gente se alimente dele, Jesus quer que a gente esteja junto. É interessante essa questão das ovelhas, porque quando ele fala, ele não está falando de uma ovelha só, ele está falando das ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Quem não é ovelha, está fora. Mas as ovelhas ele cuida.
E se necessário for, dar uma quebradinha na perna, na patinha, vai quebrar. Para ver se a gente... né? E aí é bom a gente observar por esse lado. E quando ele fala isso, ele diz algo que os fariseus ainda também não estavam entendendo. Ele estava falando assim, você lembra do ladrão? O ladrão, o que ele faz? Ele pula cerca. Ele pratica o errado, ele pratica o pecado. Ele pula cerca para o quê? Para matar, roubar e destruir. Jesus está falando justamente que o ladrão faz isso. O problema é que as ovelhas, ele fala que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. O problema é quando muitas vezes as pessoas estão igual aos fariseus, ouvindo a voz do ladrão. O ladrão aqui tipifica justamente o inimigo. O problema é quando as pessoas veem Jesus falando. O problema é quando as pessoas ouvem Jesus falando, mas na verdade seus ouvidos estão agravados e elas dão ouvidos ao ladrão. O ladrão fala, o inimigo fala e elas ouvem. Aí a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O inimigo nosso veio para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar da ovelha do Senhor Jesus o que ele pode tirar. Ele quer tirar a lã. Lã significa pureza. Ele quer tirar a adoração das ovelhas. Ele quer tapar os ouvidos. Porque se ela não ouve o bom pastor, ela ouve a voz do inimigo. Porque se ela não vê o bom pastor, ela vê as coisas do inimigo. E aí Jesus está falando assim, ele veio para matar, roubar e destruir. Nessa questão, o inimigo, ele fica sempre tentando querer pegar as ovelhas e tirar dela o máximo. E o inimigo, ele é assim, ele usa o máximo. E quando não presta mais, ele larga. Ele tira, ele destrói, ele pisa, ele faz dessa pessoa o cavalo, ele faz dessa pessoa uma presa, ele faz dessa pessoa a sua prisão. O que Jesus está falando, o ladrão, ele faz, quando ele pega alguém, alguma pessoa, uma ovelha, ele faz ali só para tirar mesmo o que ela pode dar para ele. Ele nunca oferece nada. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo isso é só para benefício do ladrão. Porque se ele matar, ele vende. Se ele roubar, ele vende. Se ele destruir, ele está feliz. Jesus está falando que o inimigo veio para fazer isso. Ladrão e salteador faz isso. E essa questão é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque Jesus veio falando para os fariseus, olha, eu vim dar vida, eu vim curar, eu vim aqui para que você tivesse visão, para que você deixasse de enxergar pela religião. Eu vim aqui para falar e você ouvir a minha voz. Eu vim aqui para ser o teu bom pastor. Mas ainda assim os fariseus e muita gente ainda ouve mais o ladrão do que o bom pastor. E nessa questão, quando ele fala, ele está falando uma coisa que é clara. Se o inimigo veio para matar, roubar, destruir, é porque ele procura, e a Bíblia diz que ele está ao derredor de cada um de nós buscando, bramando como leão, buscando a quem ele pode tragar. E aí Jesus diz assim, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar a lã, ele quer tirar a adoração, ele quer tirar essa ovelha da presença de Deus, ele quer fazer dessa ovelha uma ovelha rebelde,
Ele quer fazer dessa uma ovelha que ouve a voz do pastor, mas não acompanha o pastor. Pastor que eu falo Jesus, sumo pastor. Ele quer fazer com que você fique com os ouvidos agravados. Porque se você não ouve a voz do teu pastor chamado Jesus, você ouve a voz do inimigo. Você ouve as outras vozes. Você ouve a voz do medo, você ouve a voz das preocupações, você ouve tudo, menos a voz de Deus. Menos a voz do bom pastor. E ele diz o seguinte, olha, ele veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus está falando? Eu vim para te dar vida. Eu vim para te dar vida eterna, eu vim para te dar paz, gozo, alegria. Que negócio é esse de crente ser ovelha do Senhor e viver uma tristeza eterna? Parece emo. Tinha uma época aí, uns emos que fazia cara de triste. Botava o cabelo aqui assim. Graças a Deus acabou. Acho que acabou essa época, não acabou não? Não. Fala comigo, não. Cara, Deus veio te dar vida. Vida em abundância. A abundância do Senhor é alegria, gozo, paz, presença do Espírito Santo. Tem como viver? Essa época do emo, cara, eu falei assim, meu Deus, misericórdia. Eu acho que acabou, né? Então, em nome de Jesus tem que acabar, né? Entra na sala de aula, você é emo agora. Você é emo, aí bota aquele cabelinho assim, né? Não acabou não? Então está repreendido na vida de vocês, em nome de Jesus. Isso aí nunca vai acontecer com vocês. Aí o cara bota assim, estou triste, faço um dia, sabe? Quando eu olho que eu vejo que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, chama-se plenitude da presença do Espírito Santo na nossa vida, chama-se plenitude da sua obra na nossa vida. É alegria, gozo, paz, presença do Senhor, uma paz que excede todo entendimento e que ninguém entende. É isso que ele veio. É por isso que nessa noite eu fecho esse texto dizendo o seguinte: ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do teu Deus, ande na presença do teu Deus, seja ovelha do teu Deus, porque o inimigo está querendo tirar o que ele pode tirar de você. Não seja cego andando pela religião, ande pela presença do teu Deus. Não seja cego, não seja surdo espiritual, mas ouça teu pastor falando. Caminhe com o teu pastor, porque ele tem vida em abundância para você. Volto a dizer, há um inimigo pulando a cerca, querendo tirar você, o que ele pode tirar de você. Jesus fala para aqueles fariseus continuaram fariseus. Continuaram. Não sei quais eram os nomes ali. A Bíblia diz que ele era os fariseus. Não sei o que aconteceu com eles. Mas pelo entendimento, até depois da morte de Jesus, eles continuaram fariseus. Até depois da ressurreição, continuaram descrentes. Até depois de tudo isso, eles ainda não acreditaram. Que diz a Bíblia que eles ainda arrumaram um jeito de tentar subornar para ninguém dizer que Jesus tinha ressuscitado. Está lá. Eu olho para esse texto e vejo que Jesus desenhou muito claro para mim e para você. Queres ser feliz? Ouça a voz do seu pastor. Permaneça no aprisco do seu pastor, chamado Jesus. Esquece o pastor Furi, estou falando de Jesus. Permaneça, porque ele tem vida e abundância para te dar. Amém? Se você quiser aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir. Espero em nome de Jesus que Deus tenha falado com você e que você saia daqui e coloque em prática. Nós vamos orar. Nessa noite eu também vou receber oração, chamar a diaconisa Ruth. Quem quiser vir aqui à frente, receber uma oração,
Até eu vou descer, porque eu tenho que, em nome de Jesus, tem que parar com esse negócio no ouvido. Isso aí. Então, alguém mais? Isso. Isso aí. Nem o Neymar fica assim, irmão. Nem o Neymar. Ficar jogando bola é isso que dá. Isso, diaconisa Ruth. Vem cá, diaconisa. Ruth. Isso. Fica no canto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, nós nos encontramos aqui na Sua presença. E nesta hora, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, para entregar as nossas necessidades, ó Deus, nas Tuas mãos. Senhor, nós sabemos que o Senhor já conhece, o Senhor já sabe, ó Deus, que cada irmão está passando, ó Deus. Mas, querido Deus, a Tua palavra diz também que nós temos que pedir ao Senhor, nós temos que bater na porta, porque sabemos que o Senhor vai nos atender, ó Deus. Então, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. E aqui encontro, ó Deus, os nossos irmãos aqui diante do Senhor. Cada um, ó Deus, com suas necessidades, com seus pedidos, com seus agradecimentos, ó Deus, os seus problemas, Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, o que passa no coração de cada um. Aquele, Deus, que foi enfermidade, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha repreender, porque Tu és o Deus da cura, ó Deus. Entregamos nesta hora o Teu servo pastor, ó Deus, que está com esse problema, ó Deus. Senhor, Tu podes curar, ó Deus. Tenha misericórdia do Teu servo nesta hora, ó Deus, porque Tu és o Deus da cura. E nós, ó Deus, acreditamos no milagre, porque Tu és o Deus ontem, Tu és hoje, Tu és eternamente, ó Deus. Por isso nós entregamos o Teu servo, entregamos cada um que aqui está nas Tuas mãos. A irmã Lúcia, Senhor, toma-la nas Tuas mãos, repreenda todo o mal, ó Deus, e que Tu possa estar usando, ó Deus, os médicos, ó Deus, os medicamentos que ela está usando, ó Deus. Usa, Senhor Deus, para que ela venha a ser curada, para a honra, ó Deus, e para a glória do Teu nome, ó Deus. Senhor, aqui está também o Marcos, ó Pai, está o outro jovem ali, a irmã Cosma, a irmã Rita, o irmão Fábio, a irmã Dilceia, ó Deus, a Sônia, a Beth. Deus, toma cada um nas Tuas mãos. Os outros que estão sentados, ó Deus querido, Tu sabe, ó Deus, tudo que nós estamos passando, que o Senhor venha suprir cada necessidade, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, nós entregamos cada um na palma das Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados, Deus abençoe. Estamos assim encerrados em nome de Jesus. Se você quiser, ore silenciosamente. Deus abençoe você que vai nos assistir. E que Deus te